cofre. Olha só, né? É isso que fala aqui em Colossenses, que Deus tem um cofre cheio de bênçãos para nós, um tesouro escondido, um cofre, não é? A Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então Deus tem um cofre onde Ele guarda todas as bênçãos e Ele quer nos dar, Ele quer nos abençoar. Riqueza em glória, Ele há de suprir não algumas necessidades, mas todas as nossas necessidades. Vou ler de novo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Diga glória a Deus, não é? Agora, é isso, é sobre isso que eu quero falar. Jesus é a chave que abre todos os tesouros escondidos de Deus. Amém, queridos? Nós temos a chave. Jesus é a chave que abre todos os tesouros escondidos de Deus. A Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo, homem. Não tem outro mediador, não tem outra forma de nós chegarmos a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Não tem outro jeito. Jesus é a chave. Então Ele é a chave que abre todos os tesouros de... Obrigado, Antônio. Obrigado. Muito obrigado. Não é? Obrigado. Depois tu pode pagar o meu jantar. Então, Jesus é a chave desse tesouro. Eu estava esses dias lendo uma reportagem que eu achei interessante. Olha só. Em 2011, um cara chamado Stephen Thomas, ele perdeu no computador dele a senha dos bitcoins dele, né? Acho que essa notícia ficou famosa. Ele, não sei se foi lá, deu algum problema lá, HD, sei lá das contas, sei que ele perdeu essa senha. Ele só tinha 7.002 bitcoins. Sabe que hoje o valor do bitcoin é 315 mil reais, um bitcoin. Então isso aí daria 2,2 bilhões de reais. E ele perdeu a senha, ele perdeu a chave. E tem assim tipo, como se fosse uma regra, né, no Bitcoin. Se o cara tentar 10 vezes a senha, ele perde completamente para sempre. Então hoje ele tentou 8 vezes. E ele tem negociado com várias empresas e tudo, e conversado sobre como descobrir, como recuperar essa senha dele. Né? Eu estava pensando, meu Deus, eu tenho a senha, eu tenho a chave que abre um tesouro muito, 1 milhão, 1 bilhão, infinitas vezes maior. Eu tenho a chave. Jesus é a chave que abre todos os tesouros escondidos de Deus. Você também tem essa chave, muito maior, muito mais poderosa, muito mais rica, não é? Nós temos a chave do tesouro infinitamente maior. Amém? Diga glória a Deus por isso. Amém? Agora, o acesso é pela fé, nós crendo em Jesus, tomando posse disso. Então, nós tomamos posse disso, dessa chave que é Jesus, e nós temos acesso ao cofre de Deus. Olha o que diz Efésios 3,12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Isso não tem nada a ver com a gente, não é por mérito, é por Jesus, é pela nossa chave, não é? Você já tem a chave? Você já tem o segredo de Deus? É muito forte, muito forte. Então é sobre isso que eu quero falar hoje à noite com você. O segredo do cofre de Deus. Aleluia. Quem está pronto? Né? Então, irmão, nós tem esse cofre, é o cofre das bênçãos de Deus, as bênçãos escondidas de Deus. A chave é Jesus, a chave que abre todos os tesouros escondidos de Deus é Jesus. Eu recebo isso pela fé, não tem nada a ver com mérito, eu recebo pela fé, e é sobre isso, nós vamos sair daqui com essa chave, é em nome de Jesus, amém, queridos? Então eu quero te mostrar algumas, pelo menos 3 coisas, claro que tem 3 bilhões de coisas, mas eu vou te mostrar só 3, até por causa do nosso tempo. 3 coisas, né, que tem nesse tesouro, e que às vezes a gente está passando, sabe, tipo, nós temos o tesouro, nós temos a chave, tudo que nós precisamos é colocar a chave lá, abrir e pegar, mas a gente planta bananeira, a gente faz outra, e se esforça de outro jeito, e corre para um lado e para o outro. Tudo que a gente precisava era pegar a chave pela fé, tomar posse dessa chave e abrir o cofre e tomar posse. Quem está comigo aqui? Então eu quero te mostrar, vamos ver, quero te mostrar isso. Então a primeira coisa aqui que tem nesse cofre, abundância financeira. Quem está comigo aqui?
Amém? Tem abundância financeira, eu vou te mostrar. Segunda carta aos Coríntios 8:9, Novo Testamento, diz assim, olha: pois conheceis a graça, de graça, é de graça, é de graça, não é mérito. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis. Olha aí, só tem um rico aqui. No meio de tudo isso de gente, só um rico. Vou te dar mais uma chance. Né? Não, mas sabe a dificuldade que eu vejo? Tipo assim, eu já vi isso. Não, eu quero ser espiritual, entendeu? Então eu não quero ser rico. Como se as duas coisas não pudessem andar juntas. O Abraão era o cara mais rico da face da terra e ele era o mais espiritual, o amigo de Deus, não é? O Jó era o homem mais rico da geração dele e o mais espiritual, a ponto de Deus falar dele para o diabo: tem visto o meu servo Jó, né? Homem íntegro, reto, que teme a Deus e se afasta do mal, faixa preta. Amém? Está tudo certo, está tudo certo. Eu vou ler de novo, presta atenção. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Irmão, ele não se tornou pobre para a gente ficar bem de vida. Não, tá bom, estou bem empregado, tá tudo certo, ganhando um bom saláriozinho, tá vivendo uma vida legal. Não, ele não fala isso. Ele diz que ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Né? Quando que esse crente que está perto de você diga assim: está tudo bem. Não é pecado ficar rico não, irmão. É pecado a riqueza virar um ídolo para você, não é? Agora você se tornar um cara próximo, imagina, né? A gente lá naquela construção, pensa a luta, né? A luta que a gente está, né? Aí são 400 cadeiras a R$300, 120 mil. Imagina só o Roosevelt falar para mim assim: pastor, para com esse negócio de ficar pedindo cadeira aí, pessoal, R$300 uma cadeira, para com isso, eu vou dar as 400 cadeiras, né? Entendeu? Qual é o problema de ser rico assim? Para glorificar a Deus, para investir na obra de Deus, para facilitar a obra de Deus, não é? Para isso que Deus quer que você seja rico. Quem está comigo? Amém? Agora eu vou te ensinar uma coisa importante aqui, muito forte, presta atenção. Então, qual é a primeira coisa que tem no cofre de Deus? Abundância financeira. Então Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Agora olha só, presta atenção, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Se você entender isso, a sua vida vai mudar. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Então, o que era a maldição da lei? Dever de casa. Você vai estudar Deuteronômio 28. Não é? Lá estão as bênçãos da lei. Do versículo 1 até o 14, são as bênçãos pela obediência da lei. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí vem uma relação de bênçãos ali. Bênçãos relacionadas à vida financeira, bênçãos relacionadas à família, bênçãos relacionadas à saúde. Olha, irmãos, é tanta bênção, é um cofre de bênçãos. Agora, a partir do versículo 15, vem a maldição da lei. São 53 maldições. Agora deixa eu te falar uma coisa. A maldição da lei dizia o seguinte, olha só, Deuteronômio com relação às finanças. Deuteronômio 28:16. Maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, e vai embora. Fala aqui, o céu sobre ti será de bronze, não vai chover. A terra debaixo de ti será de ferro, não vai produzir nada. Tudo vai dar errado. Onde você colocar a sua mão vai minguar. Está lá na maldição da lei. Só que qual é a boa notícia? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque estava escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando Jesus foi crucificado, Ele levou sobre si a maldição da lei. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Então, o que diz no Novo Testamento? Qual que é a bênção, a promessa do Novo Testamento? Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Cristo as demais coisas?
Irmão, o que você pode pedir para Deus que é maior, mais significativo, mais valioso do que o filho dele, do que o primogênito dele? Entende? Por isso que eu estou... Irmão, nós temos que ter ousadia. Diga, ousadia. Ousadia, a chave está na sua mão. Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos de Deus. E eu já tenho Cristo, eu já tenho a chave. O que eu tenho que fazer? Agora não é mais assim, né? Agora é... Eu tenho a senha. E aí vai abrir. Não é? Por isso que eu peço mesmo. Eu peço para o meu pai. Né? Meu pai, tinha uma criança da igreja, né? Eu achei tão bonitinho. Ontem lá foi ontem? Na Quirera lá, né? Aí uma criança da igreja me contando: pastor, eu vou ganhar do meu pai. Aí foi falando várias coisas, só coisas caras, né? Uns brinquedos que eu nem conheço, né? Um negócio assim muito doido. Eu falei, cara, sério, ele foi me contando tudo. O que ele... Rapaz, aí, moço, ele ia emendando uma no outro, e rapaz, é sério isso, sério. E o meu pai é muito rico, tá? Eu disse, amém. Então ele está acreditando nisso. Ele acredita que ele vai ganhar. Na cabeça de criança dele, ele acredita que ele vai ganhar, né? E é assim que a gente tem que ser com o nosso pai. Pedir grande mesmo, né? Eu já contei para vocês que quando eu vi aquele prédio lá, que eu vi aquele tamanho daquele prédio, mas também eu vi o preço dele, né? Eu disse, Senhor, só o Senhor para me dar isso. Eu quero, Senhor, dá-me esse monte. Irmão, o resto é história. O resto da história está lá, né? E estamos reformando, né? E está lindo, né? Agora só que aí no domingo eu vi um problema, né? Eu fui lá fora domingo, rapaz, eu disse, meu Deus, onde que a gente vai colocar tanto carro? Jesus da glória, irmão, estava tudo lotado, aquela frente de carro, o outro quarteirão cheio de carro, ali na linha verde, na marginal, ali, meu Deus, cheio de carro. Eu disse, Jesus, e coitados dos meninos lá trabalhando, rapaz, olhando o carro muito longe, disse, meu Deus. Falei, Senhor, eu preciso de outro monte. Aí já olhei ali para a esquina, para aquele terreno enorme, 2.000 metros quadrados. Até o Marcel já fez a conta, quantos carros cabem lá, não é? É isso, irmão, é isso. Pedi para o papai. Jesus disse para os discípulos, vocês não têm, porque vocês não pedem. Peçam em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. A abundância financeira. Você vê, irmão, Jesus não fez nada para... eu não estou fazendo nada, eu vou fazer um milagrezinho aqui. Cada milagre de Jesus era um ensino. Quando ele dá a vista ao cego ali, ele cura o cego de nascença, ele quer ensinar, ele está ensinando ali, eu sou a luz do mundo. Quando ele multiplica os pães, termina a história, ele diz, eu sou o pão da vida. Cada milagre de Jesus tinha um ensino. Então ele multiplicou pães, ele fez um milagre financeiro. Ele estava tentando pregar e as pessoas estavam desmaiando de fome. O discípulo dizia, Senhor, acaba o culto, para com esse negócio de pregação, libera esse povo para comer. E ele disse para os discípulos, vocês, discípulos aqui, vocês, quantos discípulos de Jesus tem aqui? Vocês têm que ter para dar. Essa é a mensagem, porque prosperidade é ter para dar. Não é? E ele diz, não, vocês têm que dar. Mas Senhor, tudo que nós temos aqui é 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Entende? Então Jesus faz um milagre. Alguém entrega aquilo ali na mão dele. Aquele menino entrega aquilo ali. Jesus agradece pelos 5 pãezinhos e 2 peixinhos e começa a distribuir. Chama os discípulos, dá um pouquinho para cada um e começam a distribuir eu acho que eles ficam se olhando um para o outro, né? E aí eles começam e o pão não acaba, eles pegam o pão e o cesto não acaba e cada vez que eles vão dando mais, o cesto vai aumentando de pão, eles não estão entendendo nada, e é assim, irmão, que vem a prosperidade de Deus. Entende? É assim. Então no cofre de Deus tem, eu não estou falando que tem prosperidade, eu estou falando que tem vida financeira abundante. É uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Tem que transbordar. Se você tiver só para você e para sua família, está errado.
Porque a igreja não vai avançar. Tem que sobrar. Cutuque esse crente perto de você, joga uma praga para ele. Diga, vai sobrar muito. Amém. Muito bem, gente. A segunda coisa que tem aqui no cofre de Deus, antes de eu passar para essa segunda, tem um texto de Deuteronômio que eu gosto, Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Então, irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus se fez pobre para que nós fôssemos o quê? Grita aí. Rico. Está tudo bem. E quem é que dá força para a gente adquirir riqueza? Então, se fosse errado, por que Deus faria isso com a gente? Né? Vou te castigar, vou te fazer rico. Está tudo bem. Está tudo bem. A gente só tem que se libertar dessa mentira de Satanás, irmãos. Não, para a gente ser espiritual, a gente tem que ser pobre. Mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Em nome de Jesus. Né? Então vamos ver. A segunda coisa que tem no cofre de Deus. Grita aí, saúde plena. Saúde plena. Saúde plena. Outra coisa que às vezes a gente fica lá, não, tá tudo certo, tá todo mundo doente, tá todo mundo meio com, tá todo mundo com Covid mesmo, tá todo mundo. Não, irmão, mas você não é todo mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não. Né? Então vamos ver. Mateus 8, 17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Eu estou no Novo Testamento, Mateus 8, 17. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Irmão, Ele já ficou doente no nosso lugar. Olha como se aplica aqui também esse princípio que eu te falei de Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Então, o que dizia a maldição da lei com respeito à saúde? O que dizia quando alguém pecava? Aí vinha uma maldição sobre aquela pessoa. Então, no que diz respeito à saúde, olha o que dizia lá em Deuteronômio 28, 22. Ele vos castigará com doenças contagiosas. Olha só. Ele vos castigará, 28, 22, né? Tá, beleza. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres. Mandará secas e ventos muito quentes e fará com que pragas, de novo, doença, ataquem as plantas também. Então, doença no corpo, doença nas plantas. Essas desgraças continuarão até que vocês morram. Essa era a maldição da lei. Boa notícia? Você não está debaixo dessa maldição. Acabou a maldição da lei, irmãos. Fomos libertos da maldição da lei. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Então, escuta bem. Da mesma forma que Jesus se fez pobre para que você fosse rico, né? A Bíblia diz, Isaías 53, né? Versículo 10, que Ele se fez enfermo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Jesus já se fez doente na cruz. Ele já levou sua enfermidade. Ele já ficou doente para você. Está ficando doente porque quer. Ele já levou. Ele disse, eu fiquei doente para você ser saudável, para você ter saúde plena. Diga saúde plena. Amém, queridos? Toma posse disso em nome de Jesus. Servireis ao Senhor vosso Deus, Ele tirará do vosso meio as enfermidades. Não é? Então, a gente não pode ficar aceitando de boa a doença. Não, porque Jesus já levou essa maldição sobre Ele, né, para que nós fôssemos libertos dela. Então a gente vê, por exemplo, o trabalho de Jesus de novo, ele ensinando e fazendo coisas para nos ensinar. Olha só, Mateus 4, 23, percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, irmão, isso aqui não é historinha para entreter a gente. Então, o ministério de Jesus era curar toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Era isso mesmo. Para isso nós fomos chamados, conquanto Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que nós sigamos os seus passos. O que é que nós temos que fazer? Temos que ser saudáveis e colocar a mão sobre os enfermos para eles serem curados. Porque nós não estamos debaixo da maldição da lei, nós temos saúde plena. Grita aí, saúde plena. Né? Eu acho muito linda a história daquele leproso, né? Que ele é leproso, ele não pode tocar em Jesus. Na verdade, ele nem deveria estar ali no meio da sociedade, ele deveria estar num lugar separado.
Mas quando ele soube que Jesus passaria ali, ele foi a minha chance. É a minha chance. E ele foi para cima. Ele poderia ser morto, né? Pela lei. Ele não podia fazer isso. Ele era proibido de ter. Se o leproso saísse na rua pela lei, ele tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. E ele tinha que vestir trapo. Estava na lei. Então lá vai o leproso. Quando ele vê Jesus, ele grita para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E sabe o que foi a resposta de Jesus? Eu quero. Então, fala aí para o irmão perto de você, diga assim para ele: Jesus quer te curar. Não tenha dúvida disso. Jesus quer te curar. Jesus quer te curar. Amém, queridos? A mulher enferma, mesma coisa, né? Ela estava com uma doença, ela tinha uma hemorragia de 12 anos. Não tinha mais dinheiro. Escrava dos médicos. Quando ela soube que Jesus estava ali, não é? O que ela pensou? Eu vou pegar a chave. Eu vou tocar na chave. Eu vou pegar essa chave. É fé, é pela fé que eu pego a chave. E ela saiu, irmãos. Ela ficava dizendo assim, lembra? Marcos 5. Ela ficava dizendo assim: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. O que ela estava dizendo? Se eu pegar a chave, já era. E eu vou pegar essa chave. Jesus é a chave que abre todos os tesouros escondidos de Deus. Lá vai a mulher enferma, com olho vermelho, né? Cara pintada. Lá vai ela: eu vou ser curada. Tem cura para mim no tesouro de Deus. Lá vai ela, irmão. E uma multidão envolvendo Jesus. Ela foi enfrentando todo mundo. Eu vejo aquela mulher disfarçada, né? Porque ela não podia estar ali também. Eu vejo ela disfarçada, uma peruca loura. E aí ela enfrentando a multidão, e ela passando. Finalmente ela chegou perto de Jesus. E a Bíblia diz que ela tocou nas suas vestes. Ela não queria falar com Jesus. Ela não queria uma palavra, nada. Ela não queria nada disso, ela só queria tocar. Ela só queria pegar a chave. Quando ela tocou nas vestes de Jesus: para! O que aconteceu? Para esse culto, para a música, para tudo. Silêncio, peraí, o que aconteceu? Aí todo mundo: Senhor, nós que perguntamos: o que está acontecendo com o Senhor? Ele diz: alguém me tocou. Senhor, que mistério todo é esse? Está todo mundo te tocando. Está todo mundo te apertando, na verdade. Ele disse: não, só uma pessoa me tocou. No meio de toda essa multidão, só uma pessoa me tocou. Eu quero saber quem foi. Eu preciso saber quem foi. Ele diz: para, eu quero saber quem é. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Aí a mulher toda: Senhor, me perdoe, fui eu. Ela já estava curada, irmão. Ela tocou na chave, ela pegou a chave, ela abriu o tesouro escondido, ela pegou a cura e já era. É sobre isso, é sobre fé. Amém, queridos? O que é que tem no tesouro de Deus? Fala aí para mim. Abundância financeira. Ele se fez pobre para que você fosse rico. É Ele que te dá força para adquirir riqueza. Está tudo certo. Pega essa chave que é Jesus. Jesus é a chave. Pega essa chave, abre o tesouro e vai lá e pega. Sonha grande. E aí, a segunda coisa, qual que é a segunda coisa? Fala aí para mim. Saúde plena. Saúde plena. Ele já ficou doente no seu lugar. Toma posse pela fé da sua cura. E terceiro lugar, para a gente terminar. Grita aí: autoridade espiritual. Grita mais forte, grita com autoridade. Autoridade espiritual. Eu acho muito lindo Mateus 28, 18, quando Jesus fala assim: ele morreu, ele ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, agora ele tem a última reunião com os discípulos ali, e ele dá essa palavra. Ele vai dizer assim, Mateus 28, 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada. Quanta autoridade? Quanta autoridade? Olha só, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aonde? Irmão, tem muito crente que pensa que a autoridade de Jesus é só no céu. Não, aqui rapaz, aqui é o Deus desse século, né? Aqui, rapaz, o Satanás é violento. Aqui, olha, o príncipe deste mundo. Então eu tenho que viver. Não, irmão. Não. A Bíblia diz que ele despojou
todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Realmente, Satanás é o príncipe das trevas, mas eu não estou nas trevas, eu estou na luz, né? Nós somos filhos da luz. Então, se eu vou lá nas trevas brincar de pecar, se eu for lá na escuridão fazer coisa errada, lá ele manda, lá ele é o príncipe. Mas você não faz isso. Aqui na luz, ele é o morcegão. Ele não pode entrar na luz, moço. Ele não pode nem chegar perto de você, aleluia. Porque você está assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Como é que ele vai entrar lá? Essa é a sua posição espiritual. Então veja bem, autoridade, irmão, nós temos que tomar posse disso. Olha só. Então Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Agora presta atenção, olha o que diz Lucas 10:19. Eis que vos dei. Ele não diz que ele vai dar por mérito. Ele diz que eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ele já deu. Ele já deu. Então tem autoridade espiritual, irmão, no tesouro escondido de Deus. E você tem a chave. Você tem que tomar posse. Você é o embaixador em nome de Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Entende? Então quando, veja bem, nós temos uma armadura, sabia? Se vocês pudessem me ver agora com os olhos espirituais, eu nem vou fazer aquela oração do Elias, Senhor, abre os olhos desses moços. Se vocês pudessem me ver com os olhos espirituais, vocês iam ver meu capacete da salvação, minha couraça da justiça, o meu cinturão da verdade, as minhas sandálias da preparação do evangelho da paz, o meu escudo da fé, e vocês viriam a espada do Espírito nas minhas mãos. E eu também veria isso. E eu também veria isso em vocês. Agora, só a boa notícia é que quando o diabo vê você, ele vê você com essa armadura, tá? Ele vê você como a polícia. E ele é o bandido. Ele olha para você e vê a farda do exército de Deus, sabia? Ele vê a armadura. Só que às vezes eu fico pensando que Satanás olha para alguns crentes, não vocês. Na Igreja da Paz não tem isso. Mas tem crente por aí, né? Como dizia a minha avó, muito desmazelado. Então veja bem, o cara está lá com a armadura, mas ele não sabe, é o que a Mari falou agora, né? O meu povo é levado cativo porque lhe falta conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então o cara está lá, ele tem uma armadura, ele é polícia, ele é embaixador em nome de Cristo, mas ele está lá, nem sabe que ele tem uma armadura, o capacete tudo torto, a roupa, tudo, aquele soldado, tudo esmazado, a espada pendurada aqui, tudo. Aí o diabo olha, esse crente não sabe quem ele é, não conhece a autoridade dele, pega lá ele, demônio, pode ir lá, vai lá, pega ele, que ele não sabe, né? Ei, você é a polícia, você é o embaixador em nome de toda a autoridade nos céus e na terra. Foi dada a Jesus e ele deu para nós pisarmos em serpentes e escorpiões, pisarmos mesmo em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo, todo o poder, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Interessante de novo, né? Gálatas 3,13, você vai acabar decorando esse versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, o que a maldição da lei dizia? Quando alguém pecava, uma das coisas, então você aprendeu, a maldição da lei envolvia a sua vida financeira, não é? Então, a maldição da lei, céu de bronze, terra de ferro, nada dava certo, não produzia nada, mas você foi liberto dessa maldição. Jesus se fez maldição para que você fosse liberto dela, ele se fez pobre para que você fosse rico. Nós já vimos que na saúde a mesma coisa aconteceu, Deus o fez enfermar, ele ficou doente na cruz para que você fosse saudável. A maldição da lei dizia doenças sobre você e sobre suas plantações. E a mesma coisa no que diz respeito à autoridade espiritual. Presta atenção, Deuteronômio 28, 25 diz assim, olha, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Mas o cara não tinha autoridade. A maldição da lei tirava a autoridade dele. Ele caía diante dos inimigos. Por um caminho sairás contra os teus inimigos, mas por 7 fugirás deles. A Bíblia diz assim, irmão, que o justo é intrépido como o leão, mas o pecador foge sem que ninguém o persiga. Sabe, gente que vive atormentada, gente que vive em pânico, gente que vive doente de medo de tudo.
Medo de morrer, medo de viver, medo de ficar doente, medo de ficar saudável, medo de tudo. Irmão, isso é uma maldição. E você não está debaixo dessa maldição. Você é intrépido como leão. Você não está debaixo disso. Não é? Entendeu? Então, na antiga aliança, a maldição da lei trazia essas coisas, essa derrota contra os inimigos. Zero autoridade espiritual. Nova aliança. Jesus morreu, ressuscitou, está assentado à destra de Deus e Ele nos deu autoridade. Tem isso no tesouro de Deus. Ei, tem autoridade espiritual no tesouro de Deus. Olha o que diz 1 João 3,8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus já se manifestou, então a obra do diabo já foi destruída. Diga glória a Deus por isso. Não tem que ter medo do diabo, né? A gente vê lá a história do Gadareno. Quer dizer, um cara atormentado por demônios, né? Uma legião de demônios, na verdade. Milhares de demônios possuíam aquele homem, a ponto dos caras prenderem ele com algemas e ele quebrar a algema. Era uma coisa sobrenatural. O cara morava na sepultura, morava no sepulcro. Ele não falava, ele gritava, ele grunhia, todo mundo morria de medo dele. Jesus aproxima dele, expulsa a legião dele, né? Expulsa aqueles demônios dele. O cara fica consciente, tranquilo. Quer seguir Jesus, quer viajar com Jesus. Jesus diz, não, volta para tua casa e conta o que Deus fez contigo. Irmão, demônio nenhum pode contra Jesus. E Ele deu essa autoridade para você também, entende? Então esses demônios não podem oprimir sua vida. Que negócio é esse? Que conversa é essa, irmão? Não, o Satanás. O que foi que aconteceu? Foi o Satanás que está oprimindo a minha família. O Satanás está oprimindo o meu casamento. O Satanás... Que Satanás é esse que vocês creem? Porque o meu Satanás está debaixo dos meus pés. Eu tenho autoridade sobre ele. Eu sou embaixador dele. Sou chefe dele. Ele tem que me obedecer, tem que me respeitar. Amém, queridos? Muito bem. Então presta atenção, vamos lá, vamos ver comigo aqui. Fala para mim aí. Jesus é a chave que abre o tesouro escondido de Deus. O que é que tem nesse cofre? Riqueza abundante. O que mais? Saúde plena. Tá, agora eu vou terminar aqui, presta atenção. Irmão, tem uma coisa nesse cofre que vale mais do que as 3 juntas que eu falei, sabia? É muito bom, irmãos, a gente ter abundância financeira, como eu te falei, se a gente usar bem esse dinheiro, não é? É muito bom. Sabe o que eu estou sonhando? Deixa eu falar para vocês meu sonho. Vou falar, meu sonho. Quando eu começo a contar meus sonhos, rapaz, isso vai se materializando no mundo espiritual. Lembra quando eu falava sobre a gente comprar um prédio? Um sonho que eu tenho, uma escola em Curitiba. Sabe, aquela esquina ali, eu falei, Senhor, que perfeito. O primeiro andar vai ser só as colunas, para a gente aproveitar todo o estacionamento para a igreja. Diga glória a Deus. Não é? Aí o segundo andar, terceiro andar, 4 andares, lá o Fernando já me informou que só podem 6 andares. Eu falei, acho que 4 dá para nós. Né? Uma escola, irmãos, uma escola. 6, tá bom, tudo bem. Uma escola de todas as séries, para a gente influenciar essa sociedade, para a gente treinar crianças e adolescentes e pré-adolescentes no caminho do Senhor. Entende? Eu acho que eu já vou até mandar o Fernando fazer o projeto. Né? E a gente vai crer que vai aparecer alguém que vai financiar esse projeto, né? Então, é legal isso. É legal a abundância financeira, maravilhoso. Agora, presta atenção, é maravilhosa a cura, irmão, a saúde, não é? Ah, o cara tá ricão, mas tá doente. Aí esses dias a Meila viu, né, uma cena, né, amor? O cara, rapaz, era um carro desses elétricos, mas assim, eu nunca tinha nem visto aquele carro, um carro gigante, rapaz, carro muito lindo. Meu Deus do céu, que carro lindo, que carro grande. Rapaz, o cara todo encrequilhado. Sério. Rapaz, o cara com uma bengala, moço. Rapaz, a luta para ele entrar no carro dele. Rapaz, aí ele abriu a porta do carro, aquela luta, aí ele colocou a bengala primeiro, o moço, aí ele foi, rapaz, ele caiu no... Rapaz, quando ele... Eu digo, o sangue de Jesus. Não, prosperidade, vida abundante, saúde. Muito maravilhoso isso, não é? Autoridade espiritual, para a gente chegar mesmo e arrebentar, e colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados, expulsar os demônios. Nós precisamos disso, para nós avançarmos aqui como igreja. Agora, pessoal, tem algo maior do que isso. Tem algo muito, infinitamente maior.
nesse cofre. Sabe o que é? Grita aí, vida eterna. Tem vida eterna lá dentro desse cofre. E Jesus é a chave. Jesus é o segredo que abre o cofre de Deus. Quem tem Jesus possui tudo que realmente importa nessa vida e na eternidade. Diga glória a Jesus. Olha o que diz Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Diga nenhum outro nome. Grita aí, nenhum outro nome. Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, irmãos. Não tem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é a chave que abre o cofre de Deus. E lá tem salvação, lá tem vida eterna para nós. Um dia, pode ser que a gente tenha tudo isso que eu falei do cofre de Deus. Vida abundante financeiramente, saúde plena, a gente morrer com 120 anos, né? Igual o Moisés, né? Que ninguém nem achou o corpo do cara. Pensa, o cara subiu aquele monte com 120 anos. Boa. Cheguei, Senhor. Tá bom, agora eu vou te matar. Mas o cara estava inteiraço, né? O Caleb chegou com Moisés e disse: eu quero esse monte. Deus me deu esse monte há 40 anos atrás. Eu tenho 80 anos. Mas assim como eu tinha 40, eu tenho a mesma saúde, o mesmo vigor de 40 anos atrás. Eu quero esse monte. Amém? Beleza. Prosperidade, saúde, autoridade. E aí, se você não tiver a vida eterna? A Bíblia diz, irmãos, 2 Coríntios 5:10, todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta das coisas boas e ruins que nós fizemos. Te liga aí. Te liga. Jesus é a chave. Amém, queridos? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem que receber. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. De todo mundo? De todo aquele que crê. De todo aquele que creu em Jesus. Amém? Eu quero tudo isso. Eu quero a chave eu já tenho a chave do cofre de Deus. Eu quero tudo isso que eu falei. Mas mais do que tudo isso junto, eu quero chegar naquele dia, né? O apóstolo Paulo dizia assim mesmo: rapaz, o que eu queria mesmo era já estar com Cristo. Era já estar lá na minha mansão. Estar com Jesus para sempre. Eu tenho que ficar. Porque vocês são tudo menino ainda, eu tenho que treinar vocês. Eu vou ter que ficar. Ah, Senhor, desculpa, mas eu vou ter que ficar com esse cara aí. Agora imagine, irmãos, um dia a gente vai ter que passar essa fase, não vai? Tem uma fila aí enorme, irmãos. Tem uma fila enorme, né? Por mais que você seja o último, vai chegar seu dia. E que você já tenha a vida eterna. Último versículo. João 17:3. E a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta: que te conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Você já conheceu Jesus? Você já convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Fique em pé no seu lugar.